Boa noite, testando. Quem já estiver se conectando e puder dar um feedback com relação ao som e ao vídeo, eu agradeço. Esperando mais 2 minutinhos para darmos início à nossa live. Bacana. Boa noite ao Grupo Espírita Chico Xavier. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Mais um pouquinho, esperando a turma chegar, mais um minutinho. Rosalina, boa noite. Seja bem-vinda. Bia. Bacana, pessoal, tudo chegando. Ok, o som, o vídeo. Obrigado pelo feedback. Enquanto isso, vamos, à medida que nós chegamos, tá aí a Sandra, grande amiga, a minha tutora aqui no... Sandra já está adicionada. Então vamos lá, a Rita também chegando. São 18 horas em ponto. Vamos então dar início, gente, à palestra dessa noite. E a começar, vamos entrar então vamos entrar numa sintonia, aproveitando todo mundo que está assistindo, criando então uma egrégora de luz e de harmonia. Vamos acalmando e acerenando os nossos corações. Vamos fazer o possível para que tudo que for dito nesse período em que nós fizermos essa palestra possa ser absorvido, que possa penetrar o amor nos nossos corações e a sabedoria de Jesus em nossas mentes. Que todos nós possamos, aqueles que podem colocar um copo d'água, para que recebam essas energias benéficas que são emanadas pelas mentes de todos aqueles que não estão aqui à toa. Todos aqueles que se disponibilizaram a vir aqui, a aprender um pouco, a entender um pouco do que o Cristo nos deixou. O objetivo da doutrina espírita e o objetivo de nós, quando falamos do Cristo, com base nessa doutrina, é trazer muito mais do que informação, é trazer recursos para as nossas existências, é para que nós possamos ter subsídios para tudo aquilo que acontece em nossa vida, nós possamos usá-lo. Já falamos e falaremos sempre, o Evangelho do Cristo não é apenas para as pessoas que querem entender o Espiritismo, mas é para mudar e trazer o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. E dado então essa introdução, deixando todos numa sintonia harmônica, com o coração tranquilo, com a mente quieta, a espinha ereta e todos serenos, vamos começar então. Mas antes, eu queria, com a permissão, claro, de todos, falar apenas sobre um capítulo de um livro, que eu sempre que eu faço o Evangelho na minha casa, eu costumo abrir um livrinho pequenininho, que não é um livro espírita, é um livro escrito pelo Dr. Carlos Pastorinho, que foi um ex-padre,
que nos idos de 1960, falava numa rádio no Rio de Janeiro, vários textos muito bonitos e muito profundos. O que levou ele a escrever e editar um livro chamado Minutos de Sabedoria. É um livro muito interessante, eu leio esse livro há quase 30 anos, eu era criança na época, e quando eu abro essas páginas, não por acaso cai sempre em alguma coisa que a gente precisa colocar, que a gente vai colocar numa palestra, ou que está acontecendo com a gente. E hoje não foi diferente. Eu abri aleatoriamente, como eu sempre faço, e a página que caiu diz exatamente isso. Vou ler aqui para que todos nós possamos ter atenção e entender o que ele quis dizer nessas curtas frases, né? E de repente, num dia qualquer, acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que julgávamos maior do que nós mesmos. Não foram os abismos que diminuíram, mas nós que crescemos. Muito simples e muito profundo. Essa proposta é o que nós estamos passando hoje. Um dia nós vamos acordar e tudo acabou. E tudo passou. Assim como passou várias coisas na nossa vida pessoal, também vai passar isso que está atacando o mundo de uma forma globalizada. Um dia nós vamos acordar e as coisas estarão aí, mas nós estaremos melhores. Mas para isso precisamos usar muito mais do que apenas fé, muito mais do que apenas esperanças, que às vezes acabam ficando palavras vãs. Precisamos usar a fé raciocinada. Precisamos usar a nossa inteligência emocional. E dando então início agora à nossa palestra, nos foi sugerido um tema que se chama Após a Tempestade. Esse tema é de um livro escrito por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e ele é muito interessante. É um livro que foi escrito alguns meses depois do incêndio que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, nos anos 70, no edifício Joelma. Para aqueles que são mais novos, podem pesquisar. Eu era criança na época e foi uma catástrofe, foi uma tragédia. Foram mais de 170 almas que desencarnaram naquele edifício através de um incêndio. E esse livro foi escrito logo depois que acabou, que passou essa tragédia. E nesse livro eu tirei um pequeno parágrafo para nós podermos comentar. Não é muito curto, tá? Eu reduzi, deixei de forma sucinta, obviamente, por causa do tempo. Em um capítulo deste livro, chamado Após a Tempestade, Joana vai nos colocar num capítulo chamado Calamidades, onde ela diz que com frequência a Terra é visitada por catástrofes de dor e luto. E no convite à renovação dos homens, consequentemente, da lei de destruição e faculta a renovação dos seres. Vamos entender o que ela quis dizer com isso. Que esporadicamente, regularmente, vem catástrofes no nosso planeta, desde a nossa vida pessoal até a nossa vida globalizada, que é o que nós vivemos hoje. Hoje nós não podemos dizer que vivemos uma vida apenas nossa. Os nossos problemas hoje se globalizam. Um erro de alguém que faz do outro lado do mundo vai refletir de quem está no lado oposto. E esse convite, ela diz, que faz parte da lei, onde ela coloca da lei da
destruição. A lei da destruição não é algo desse Deus temeroso que vem para mandar destruir. Não, são mudanças que acontecem, porque para que algo possa surgir, é preciso que ela se destrua. Ela precisa que ela se modifique. A ciência já nos ensina que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, tudo que está aqui continua aqui. Ela apenas transforma. E o que nós passamos hoje é um convite para isso. Nós hoje estamos vivendo, obviamente, uma pandemia. Mas nós não vamos falar aqui hoje sobre a pandemia, sobre a Covid, sobre a doença, sobre tudo aquilo que nos é posto, porque seria mais uma palestra que nós falaríamos as mesmas coisas, os lugares comuns, com todos os chavões possíveis. A nossa proposta sempre é desconstruir o que é muito lógico, muito usual, para trazer para nós aquilo que realmente é importante. Compreender não o porquê surgiu, como muitos debatem, que foi de laboratório, que foi alguém que comeu morcego, que foi alguém que está usando isso de uma forma política. Isso tudo gera só de desgaste e desinformação. O importante é nós focarmos não mais o porquê surgiu, mas para que surgiu. Para que aconteceu isso? E para que está acontecendo? Há muitos anos, o psiquiatra Sigmund Freud escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Humanidade. Esse livro, que é um clássico, ele coloca 3 situações, 3 cenários pelo menos, de aflições do ser humano. Ele começa por algo chamado finitude, a morte, diretamente dizendo a morte que assusta a todos, mesmo as pessoas que são espíritas ou espiritualizadas, que convivem com isso, que entendem que a morte não é um fim, mas é um meio. As pessoas se assustam, têm preconceito de falar sobre esse tema. E muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, a pessoa, sendo espírita, bate na madeira 3 vezes, fala, não fala sobre isso que atrai, como se isso fosse alterar alguma coisa. Você não vai desencarnar hoje, mas pode desencarnar amanhã, ou semana que vem, não altera muito tempo. Mas as pessoas têm esse medo ainda, mesmo entendendo, pelo apego que se tem às coisas da vida, pela lei da preservação, por querer estar aqui na Terra, junto daqueles que amam. A pessoa quer viver mais por uma questão natural de preservação. Mas falar sobre a morte é algo necessário, pois é um preparatório para aquilo que um dia irá surgir. Mas nós desviamos desses assuntos. Até que surge alguma coisa que te coloca dentro de um cenário onde isso fica em evidência. A morte, ela está próxima, ela está atingindo todo mundo e vai atingir todos mais. Claro, gente, claro que todo mundo fica doente. Esta doença, propriamente dita, esse vírus, tem lá as suas reações, ela tem as suas situações que ela te coloca, normalmente são ligadas à área respiratória. Ela tem os seus sintomas que são ligados à área respiratória. Mas nós hoje não temos dúvida que essa doença, embora atinja as áreas respiratórias e outras tantas, ela é uma doença que também está atingindo a nossa área emocional. O que tem de gente com depressão, com síndrome do pânico, desesperado, com medo da vida mais do que da própria morte, é muito grande. Porque nós estamos convivendo com isso, mas convivendo de uma forma que já se tornou até banalizada. A imprensa, que nós não estamos aqui para discutir se é certo ou se é errado, ou o que tem que fazer ou não,
Mas ao invés de trazer informação, traz um tremendo terrorismo. Eu lembro que há pouco tempo, há algumas semanas atrás, eu pouco assisto TV particularmente, mas eu estava vendo em um noticiário, em um jornal, onde o pessoal estava fazendo questão de filmar. Em cima, estavam num helicóptero, filmando lá no cemitério, eu acho que é da Vila Alpina, é o maior cemitério que tem aqui em São Paulo. Mostrando lá 300 covas sendo cavadas. Como que aquilo pode ser informação? Isso não é informação, isso é terrorismo. Qualquer um que vai ver aquela cena, o seu inconsciente vai pensar, ó lá, estão fazendo já a minha. Se não for a minha, é de alguém que eu conheço, mas está lá. Qual é a utilidade de alguém ficar em cima lá, voando lá no helicóptero, filmando quantas covas estão sendo feitas apressadamente? É informação? Não. É uma forma de o nosso inconsciente se tornar mais fragilizado. O pânico bate, o desespero vem com tudo. Aí vem a turma da solidariedade. Use máscara, não saia de casa, não tenha contato com os outros, faça um donativo, faça alguma coisa. Os artistas, as celebridades aparecem naqueles apartamentos de 2.000 metros quadrados, com uma vida muito legal, lugar que a gente ficaria lá eternamente, porque é um lugar sempre bacana de ficar. Quem está assistindo, que a maioria das pessoas não está dentro daquele quadro. A pessoa vai abrir a geladeira e vai ver que está sem as coisas, vai abrir o armário, vai ver que está faltando as coisas básicas, vai estar lá pensando na vida, o quanto ela perdeu e vai perder mais ainda. Ela talvez não tenha emprego, talvez não vai voltar a ter, e se tem, vai perder. É um conflito tão grande, porque a morte está batendo a sua porta e não está batendo apenas de uma forma tranquila. Ela está ceifando. E a coisa não é apenas pessoal, ela não é individual, ela é mundial. E o pessoal insiste naquilo, e todo dia noticiários, boletins, para as pessoas ficarem a par de qual é a quantidade de pessoas, de criaturas que desencarnaram. Sempre lembrando, você pode ser o próximo. Dá para ser feliz isso? Talvez quando isso acabe, e vai acabar, que nós sabemos que tudo acaba, nada é eterno, as sequelas emocionais vão ficar. Se não forem bem trabalhadas, vão ficar. E para isso não basta apenas ter aquela cunha religiosa de ajoelhar e fazer promessa, e fazer novena, e pedir a Deus, e pedir... Precisa de uma mudança de inteligência emocional. Nesse livro de Freud, a segunda questão que ele coloca de aflição humana, ele chama de decrepitude. Você se vê morrendo. A decrepitude está sempre associada ao desgaste físico que nós temos. Nós éramos de um jeito, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo muitas habilidades, muita saúde, a memória. Por exemplo, agora eu tento lembrar as coisas, já não lembro mais, que nem lembrava anos atrás. A gente se vê morrendo, e isso já traz para nós um grande conflito emocional, uma grande angústia. As pessoas se veem, às vezes, numa foto de 30 anos atrás, falar, eu era tão bonitinho. Aí vai olhar hoje, o tempo não foi tão bacana comigo. E isso já traz por si só uma aflição, uma das causas das aflições humanas. E nós vemos isso ligado às doenças. Quando nós estamos doentes, nós ficamos, obviamente, mais abatidos, debilitados, com menos recursos de locomoção, precisamos da atenção dos outros. Nós começamos, então, a ter um outro conflito, a da decrepitude. É se ver morrendo. A pessoa ainda nem morreu, mas já está morta antes, emocionalmente. Porque ela já tem aquilo embutido nela. E toda a nossa sociedade, hoje globalizada, mostra que
a coisa vai ficar pior. Se você não escapar dessa, da outra você não escapa. Então, fica sempre muito difícil. A terceira causa de sofrimento humano que Freud coloca nesse livro, que eu vou repetir de novo o nome, o mal-estar da civilização. Ele chama de convívio social. O homem, cientificamente, nasceu para viver em sociedade. Todos nós precisamos viver em bando, viver em sociedade. Vivíamos como nômades, foram se formando as famílias, os clãs, as castas, e todo mundo começou então a criar as cidades, as vilas, os países, e nós então aprendemos que temos que, para sobreviver, viver em sociedade. O homem nasceu para viver em sociedade, mas quando é posto para viver em sociedade, se mata. Nesses tempos, nunca se teve tanto divórcio, tantas separações litigiosas e tantas guerras e brigas internas. A Secretaria de Segurança Pública mesmo já colocou que é o maior índice de queixas da lei chamada Lei Maria da Penha, que é a agressão que a mulher tem do marido, porque estão convivendo. Aí vai se perceber, mas o homem não nasceu para viver em convívio, não viveu para nascer em sociedade, por que em sociedade estão se matando? Porque nós, de novo, não trabalhamos a inteligência emocional. As pessoas convivem muitos anos, eu estou casada há 30 anos. Tem umas briguinhas aqui ou outra, mas tudo bem. Claro, dentro do processo que nós vivemos nas grandes cidades, as pessoas acordam cedo, vão trabalhar, passam 12, 14 horas fora de casa, vêm para casa, só chega, janta, toma um banho, dorme, vai no dia seguinte trabalhar, chega o final de semana passa voando, assiste alguma coisa na Netflix, depois começa a semana, quando vê, passou 20, 25 anos de uma vida feliz. Mas quando tem que passar 20, 25 dias enclausurado dentro de uma casa, as pessoas não suportam nem ouvir a voz da outra. Começam então os conflitos. Eu tenho saudade dos meus filhos que estão em casa enquanto eu estou trabalhando. Vai para casa, não tem escola, ficam lá e querem esganar os filhos e começam a pensar, esses professores deveriam já ter um lugar no plano espiritual separado para eles. Porque conviver com essas crianças é difícil, conviver com essa criatura que eu escolhi para viver comigo é quase que impossível, eu já não suporto mais. Vejam, as pessoas estão tendo todos esses chamados três angústias, três conflitos que Freud coloca nesse livro, a finitude, a decrepitude e o convívio social, todos de uma vez, através do quê? De algo que está sendo globalizado, da chamada pandemia, que vai passar, na realidade, vai continuar, nós vamos nos adaptar, o nosso organismo vai continuar, vai ter que absorver, criar anticorpos, e fisicamente nós vamos, em pouco tempo, estarmos isentos, estarmos protegidos disso. Ou se pegarmos, iremos sarar de forma mais rápida, porque o nosso organismo vai criar anticorpos. Mas e o lado emocional? Esse vai ter muita gente nos consultórios, lembrando do tempo que ficou lá em casa, no tempo que ficou com medo de morrer, no tempo que alguém tossiu perto dele, ele achou que aquela pessoa vai transmitir alguma coisa, aquela pessoa que deu a mão para ele e veio do hospital, aquelas avós que estão em grupos de risco, que não podem ver os netinhos, que também são grupo de risco, e os filhos que ficam ali no meio, separando, olha, eu gosto muito, mas não vem ver, eu te amo, mas não vem ver a criança, então por amor a pessoa não vai. Isso tudo, muitos vão chamar de falta de fé. Mas não é a fé que está faltando.
está faltando a inteligência emocional mesmo. Porque a fé, e a gente sempre repete isso, se ela não for raciocinada, ela vai ser uma fé que a pessoa vai acreditar em qualquer coisa, e acreditando em qualquer coisa, pode-se fazer qualquer coisa, você é manipulado por qualquer coisa. Nós precisamos, com a inteligência emocional, nos equilibrarmos, entendermos que, de novo, não precisamos saber se isso foi uma questão mundial, uma questão econômica, de alguém, de um país, que tem gente que virou especialista em tudo, né? Especialmente nas redes sociais. Essas redes sociais também é uma outra forma de conflito social extremamente grande, porque se as pessoas não estão se suportando dentro de casa, elas fogem para onde? Por esses meios tecnológicos, que são muito bons, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui levando o conhecimento que Jesus nos deixou. No tempo de Jesus era no boca a boca. Hoje nós temos esse recurso. Mas as redes sociais que deveriam, então, agrupar mais, separam. Porque as pessoas entram em conflito, querendo um apoiar alguma coisa, outro ser contra, outro é contra porque o outro foi contra. As pessoas começam a se achar mais sociáveis de acordo com a quantidade de likes que tem lá, de curtidas, de pessoas, de seguidores. Então ela tem lá 2, 3 mil, ela não suporta meia dúzia de gente ou 2 pessoas que estão na casa. Mas ela acha que essas 2.000 pessoas que estão seguindo são realmente a que ela precisava para ter uma vida social bacana. Quando não é isso. Quando nós temos que saber que nós precisamos nos amar e fazer o que o Cristo nos ensinou. Amar o semelhante como a nós mesmos. Para amar o outro semelhante, nós não precisamos ficar dando likes, curtidas em postagens. Nós precisamos compreender que, como já foi dito, todos nós estamos dentro de uma mesma tempestade, mas cada um em um barco diferente. Nós não podemos ficar nos comparando com os outros. Isso é onde entra agora o subsídio que a doutrina espírita, que os ensinamentos de Jesus vêm nos trazer. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter para não ter esse conflito, não ter este medo da morte, da decrepitude, da vida social, é nós não compararmos com os outros. Porque se nós formos deixar tanto a imprensa como qualquer pessoa que vai conversar com a gente, nós vamos começar a absorver tudo aquilo que a pessoa passa no nosso inconsciente. Daqui a pouco nós estamos ali paranoicos. Eu não estou com sintoma, não tenho nada, não tive contato com ninguém, mas eu só não tive isso porque eu fui protegido, porque me cuidei. Não é só isso. Você sarou disso, mas criou uma outra doença chamada paranoia. Porque qualquer coisa, daqui a pouco vai ter um monte de gente com os chamados transtornos obsessivos compulsivos. Aquelas pessoas com medo de encostar numa maçaneta, de pegar um ônibus, de dar a mão para uma pessoa, porque ela vai estar ali gerando a tal da germofobia, aquele medo de uma bactéria, de um germe. Nós precisamos ter a inteligência emocional para podermos, a partir disso, sabermos que quando isso tudo passar, nós estaremos melhores. Não são apenas frases positivistas que nós recebemos, ou coisas até inversas, como colocam, são castigos de Deus que vêm para mostrar para as pessoas serem melhores. Não, isso são consequências de um mundo que há pouco tempo estava todo mundo muito orgulhoso de estar vivendo em um mundo globalizado, quando a coisa é para dividir com coisa legal. Eu tenho a mesma coisa que o Rajed lá na Índia tem. Eu tenho a mesma coisa que o Xing Ling lá na China tem. Mas quando fala de doença, já não queria mais nem estar perto.
Nós vivemos então dentro de um planeta e esquecemos que somos todos ligados, todos dentro de uma família única, dentro de um planeta que é um planeta escola. E essas coisas vêm como provas, porque as provas, quando nós estudamos, como o próprio nome coloca, vêm para provar se você entendeu ou não as lições. E nós precisamos, quando passarmos por isso, por essas provas, passarmos com uma nota boa, passarmos sábios. A nota que nós vamos ter disso será a nota da sabedoria. Quando nós sabemos passarmos por isso, falamos, passamos, enfrentamos e saímos melhores. Não como provavelmente vai acontecer se nós não nos cuidarmos emocionalmente, tendo outras doenças provindas dessa doença que vai estar aí, que vai ser adequada ao nosso organismo, mas as doenças emocionais que são muito mais devastadoras e muitíssimo mais difíceis de serem curadas, porque eu não conheço nenhuma vacina que tire da depressão, que tire da tristeza, que tire da síndrome do pânico, que tire da claustrofobia. Não existe vacina para isso, são tratamentos. Aí nós vamos correr então nas casas religiosas, vamos começar a colocar culpa em obsessores, vamos colocar então culpa em governantes, culpa em alguma coisa, exceto em nós mesmos, que deixamos passar esse período para aproveitarmos de perder o medo da morte, de encarar a decrepitude e de conviver de forma harmônica com as pessoas que poderiam trazer coisas melhores para a gente, e evitando isso, fazendo com que nós atravessemos tudo isso de uma forma calma, tranquila e serena. E sairmos disso, como já disseram, não iguais, mas muito melhores. E sairemos. Meus queridos amigos, já deu o nosso tempo, e eu quero aqui, nesse último minuto, fazer o meu agradecimento ao Grupo de Estudos Espíritas Francisco Cândido Xavier, em nome da Sandra Cledeneve, que sempre nos lembra, sempre nos convida para ter esta oportunidade de levar o Evangelho de Jesus. E quando não é o Evangelho propriamente dito, são as sabedorias que o Cristo nos coloca, que precisamos colocá-los em prática. O Evangelho sem estar em prática é letra morta. E, como nós fazemos sempre, aqueles que quiserem acompanhar, nós vamos fechar então essa nossa palestra com oração deixada pelo Cristo, que tem uma série de frases petitórias. E que se nós usássemos essa oração, só essa oração já seria um bálsamo para a nossa vida. É um mantra de 2000 anos, onde Jesus nos ensina a orar. Muitas vezes ela é dita de forma igrejeira, mecânica, de uma forma muito ligada ao decoreba. Mas vamos tentar absorver, quando Jesus nos deixou esse mantra, colocarmos em nossa vida, a partir do momento em que ele já coloca que todos nós somos irmãos, ao dizer que o Pai é nosso. E ele começa a dizer que Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia e justa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e nos dai o suficiente, Pai, para poder repartir com o nosso semelhante que também precisa. Senhor, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar quem nos ofende. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra, Pai, contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória. Muito obrigado a todos, mais uma vez, muito agradecido por essa oportunidade e desejando que um pouco
desta simplória, dessa singela live possa ser absorvida e que nós possamos, após a tempestade, termos todos os subsídios para encararmos que tudo passou e nós sobrevivemos melhores. Muito obrigado e muita paz para todos.